Estamos iniciando a nossa aula 231 do nosso curso de Filosofia Espírita e Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo. Que pelo envolver do curso, ele deveria tomar um outro título, como eu assinalei em aula anterior, que seria Aplicações, o Espiritismo aplicado. O Espiritismo aplicado em todas as áreas do conhecimento, desde a religião, a filosofia, a geologia, as ciências humanas, as ciências exatas, as ciências biomédicas, todas as expressões da ação do ser humano. Enquanto houver um ser humano sendo agente social, sendo um homem que trabalha, o homem que cria, o homem que tem a sua cultura, que tem a sua tradição, que tem os seus costumes, que tem as suas leis, que tem a sua tecnologia, enfim, tudo que provém da ação humana é âmbito do Espiritismo. Não é só a religião. A religião consiga no Espiritismo a adoração a Deus, que é a primeira lei divina, e o reconhecimento que Jesus é o nosso modelo e guia. Enfim, nós temos uma dívida e um respeito sempre à soberania de Deus, e aí vem a nossa religião, consignando a Deus a nossa fé e a Jesus como seu instrumento, seu preposto no mundo. Mas, dentro desses aspectos religiosos que o Espiritismo também tem, nós temos outras ações humanas que o Espiritismo também se preocupa. Portanto, esse curso vai caminhando cada vez mais para uma aplicação do Espiritismo, ou Espiritismo aplicado. Na aula anterior, nós iniciamos o novo título desse bloco, que é o Dilúvio. E eu cometi um lapso, são tantas, eu peço desculpas a vocês, são tantas coisas que às vezes eu me esqueci. Eu disse que Noé descenderia de Abrão. Está errado, foi um erro meu. Então eu vou fazer aqui a genealogia de Abrão, que vai entrar aqui dentro do dilúvio. Genealogia de Abrão, essa aqui é a coisa certa. Gênesis 5.1, 32 e 11, 10, 26. Adão gerou Sete. Sete gerou Enoque, dentro da genealogia. Enoque gerou Matusalém. Matusalém é o ser mais vivo, mais longevo da Bíblia. Ele viveu 969 anos. Matusalém gerou Lameque. E Lameque gerou Noé. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e José. E o filho de Sem gerou Terá, e Terá gerou Abrão. Portanto, na genealogia de Adão, da raça adâmica, nós começamos com Adão, passamos aqui para os filhos de Adão, sobretudo o filho de Sete, e depois vamos caminhando até chegar ao outro filho dele, Sem, e esse Sem vai gerar Abrão. Então, essa é a nossa ressalva frente à aula anterior, que eu peço desculpas a vocês. Bem, frente ao dilúvio, nós estamos vendo que a concepção seria um castigo divino em relação às dificuldades que o homem atravessa. Porque depois da geração adâmica, como nós vimos, se formaram outras gerações e elas entraram numa fase de decadência moral e dos costumes. E aí quis Deus castigar essa geração que estava sendo corrompida e por isso mandou o dilúvio. Então o dilúvio tem essa conotação de uma punição, de uma geração perdida e ao mesmo tempo de um renascimento de uma nova geração. O dilúvio envolve a vida e a morte, ou melhor, a morte pelas águas e o renascimento pelas próprias águas. A morte e a vida. Bem, dentro desse contexto, nós vamos estudar o dilúvio pela Bíblia. Nós já citamos na aula anterior as referências, já falamos. Vamos estudar pela parte geológica, a geologia, as transformações da Terra. Vamos estudar o dilúvio através da concepção supersticiosa e do mito, em que o mito do dilúvio é uma tentativa de explicação de fatos, eu diria, fatos físicos, fatos ligados às ciências da natureza. Como antes, nos tempos passados, o homem não tinha ciência, não fazia ciência, não tinha o método de observação experimental, nem outros métodos, então ele criava concepções no seu imaginário. Essas concepções que se destinam a explicar fenômenos da natureza,
e outros eventos do qual o homem às vezes é vitimizado são chamados mitos, né? O mito foi superado pela ciência mais tarde. Então nós vamos estudar o mito, a superstição, e finalmente vamos estudar, o dilúvio através do mito e superstição, e depois vamos estudar o dilúvio através da doutrina espírita. Então são diversas áreas de conhecimento que nós temos que trafegar. Vamos ver a aula de hoje. O dilúvio. Correlação, movimentação geológica, narrativa bíblica. Aqui nós vamos estudar a geologia comparativamente ao constante na Bíblia. O suerguimento do solo e o subsequente aparecimento de montanhas e terremotos, abalos sísmicos, erupções vulcânicas. Quer dizer, todo esse processo de movimentação geológica que culmina com os terremotos, erupções vulcânicas, o ajustamento das placas tectônicas, que são placas que estão abaixo de uma região muito profunda da Terra e que às vezes elas se ajustam, e quando elas se ajustam elas causam o terremoto, os maremotos, enfim, tudo isso, esses abalos sísmicos, essas erupções vulcânicas, levaram a um determinado momento a suerguimento de montanhas. As montanhas começaram a subir. E até muitas cadeias de montanhas saíram da Terra e subiram. Allan Kardec refere isso no livro A Gênese, e nós tomamos esse texto do professor Kardec. Primeiro, as montanhas de Vosges, da Bretanha, e da Côte d'Or, na França, subiram. Os Pirineus, o Monte Blanco, Mont Blanc, e o grupo de Alpes Orientais, que compreende as montanhas do Tirol, também subiram. E nesse sentido, dessa transformação da superfície terrestre, Allan Kardec cita um evento acontecido no México no ano de 1750. Vamos ver. Primeiro, a 6 jornadas de distância da cidade do México, encontrava-se um campo fértil e bem cultivado, onde cresciam em abundância arroz, milho e bananas. Na noite de 28 para 29 de setembro, a Terra teve uma violenta convulsão. Um terreno de várias léguas de extensões, uma légua corresponde a 6.600 metros, se elevou pouco a pouco e atingiu uma altura, esse terreno que se elevou, de 500 pés. Um pé equivale a 30,48 centímetros. Elevou-se a uma altura de 1.500 metros do solo. Olha só que coisa. Sobre uma superfície quadrada, uma região de 10 léguas quadradas, quer dizer, uma légua corresponde, como nós vimos, a 6.600 metros, 10 léguas quadradas corresponderão a 660 quilômetros. Então, uma região de 660 quilômetros quadrados recebeu um impacto que veio do subsolo, e esse impacto fez subir montanhas que atingiram até uma altura de 1.500 metros. O terreno, durante esses momentos, ondulava como se fossem as águas numa tempestade. Então, um abismo de aproximadamente 3 léguas, quer dizer, de 1.800 metros, abriu uma fenda no chão. O vulcão explodia. Fumaça, fogo, pedras, cinzas foram lançadas a uma grande altura. 6 montanhas lá no México surgiram desse abismo escancarado, entre as quais o vulcão. Então, escancarou o abismo, depois foi subindo mais coisas, enfim, uma grande revolução da superfície terrestre. No momento em que começou o abalo do solo, haviam 2 rios na região, o rio Quitimba e o rio São Pedro. Esses rios, eles foram absorvidos pelo terremoto e desapareceram. Mas no terreno em que se erguia as montanhas, abre-se uma outra rachadura e engole os rios. As águas vão aparecer desses rios num ponto muito mais afastado do antigo leito. Quer dizer, essas águas elas vão inundar uma outra região, saindo daquele leito
para inundar outra. Então houve uma inundação de uma nova região, num lugar circunscrito por esses rios, Cuitimba e Rio São Pedro, que as águas foram como que transportadas para essa nova região. Bem, há uma relação, então, com esses eventos sísmicos na cidade do México com os eventos bíblicos ou dilúvio bíblico. Vamos ver a relação que o professor estabelece. O dilúvio bíblico, designado também de grande dilúvio asiático, é um fato cuja existência não se pode duvidar. Provavelmente foi causado pelo erguimento de uma parte de montanhas daquela região, como ocorreu no México, quer dizer, a similaridade. O que corrobora essa opinião é a existência de um mar interior que, em épocas remotas, se estendia do Mar Negro ao Oceano Boreal. O Boreal, comprovado pelas observações ecológicas. Então havia, antes, no passado, havia um grande mar que englobava hoje o Mar de Azov, na região, o Mar Cáspio, porque as águas do Mar de Azov e do Mar Cáspio são salgadas e eles são mares fechados, quer dizer, eles não têm comunicação com o mar, com o oceano, é como se fossem grandes lagos, mas águas de lago salgadas, embora como não se comunique com o mar. E ainda tem o Lago Aral e, naquela região, inúmeros lagos pequenos que vão transitando pelas planícies e pelas estepes da Rússia de uma forma surpreendente. Então, o que nós vemos aqui é que essas estepes russas, que são regiões planas e que têm uma vegetação muito pequena de altura, que são gramas, são gramíneas, como se fosse grama, essas vegetações, essas estepes, esses mares fechados, essas regiões em que há água salgada, ela lá atrás, antes do dilúvio, elas faziam um grande mar, era um mar único, era um único mar. Muito bem, esse único mar que vai se transformar em outros mares, ele vai ser transformado pelos abalos sísmicos e pela erupção de montanhas. Dizem os geólogos, a Mesopotâmia é inundada. A inundação é localizada e regional. Como acontece isso? Nós vimos que Mesopotâmia, de meso, é no meio, e pótanos, rios, é uma região que existe entre dois rios, o rio Éufrates e o rio Tigre. Essa região corresponde a 3/4 do Iraque atual. O Iraque atual tem a Mesopotâmia, o rio Éufrates e o rio Tigre, entre os dois rios, e essa região da Mesopotâmia é que vai ser inundada pelas erupções vulcânicas e pelas transformações geológicas que ocorrem lá em cima ao norte, nas estepes russas e nessas regiões que se comunicam, né, com o próprio Iraque. O soerguimento do Cáucaso, parte dessas águas, foram, portanto, empurradas ao sul em direção ao Oceano Índico. Quer dizer, há uma montanha na Europa que separa o Mar Negro do Mar de Mármara, se não me engano, que são os Cáucasos, as montanhas dos Cáucasos. Eles tomam o nome Cáucaso e lá, como viviam indivíduos de cor branca, muito clara, eles formam a raça caucasiana, que é a raça branca, que hoje nós não falamos mais em raça, nós falamos em etnia. Eu lembro isso só para fins de conhecimento. Essas águas inundaram e devastaram a Mesopotâmia e toda a região habitada pelos antepassados do povo hebreu. Então, vê essas correntes de água lá do norte. Embora esse dilúvio tenha se estendido por uma grande área, que é a área da Mesopotâmia, sabe-se atualmente com certeza ele foi apenas local, como aqueles rios Timbica e o rio São Pedro, no México. A movimentação geológica fica como responsável pela inundação. Não foram as chuvas. Não foram as chuvas. Por quê?
Porque para cobrir a terra toda, 40 dias de chuva não daria um volume necessário para cobrir toda a terra. Mas como isso aconteceu numa região circunscrita, a própria Mesopotâmia, e essas inundações foram muito elevadas, eles tomaram isso como se fosse o fim do mundo, já que eles não tinham outras concepções de mundo a não ser esse território que eles viviam. Muito bem, vamos aqui que diz a nossa ciência. O dilúvio não foi causado pelas chuvas, porque mesmo abundante e durante 40 dias, os cálculos provam que a quantidade de chuva caída não seria suficiente para cobrir toda a terra e acima das mais altas montanhas. Não podiam ser as chuvas. O dilúvio toma um caráter simbólico. Sua gênese é atribuída a Deus e seu objetivo é a depuração moral da humanidade, renovada pela nova civilização. Então, nós temos que entender que os homens da época, que só conheciam uma extensão muito limitada da superfície do globo, não tinham nenhuma ideia dessa configuração. E desde que a inundação invadiu os países conhecidos, foi como se a terra inteira tivesse sido inundada. Se essa crença limitada da geografia deles, nós colocamos a imaginação deles e narrativas muito, eu diria, supersticiosas do povo oriental, não nos surpreende que o dilúvio tenha ganho uma conotação de castigo do homem, de pena do homem pela corrupção, de um castigo de Deus, de uma desgraça de Deus, de uma punição da morte e depois da morte pelas próprias águas, do ressurgimento de uma nova civilização. Então, dentro desse contexto geológico, que possibilitou a inundação da Mesopotâmia através da destruição de um mar que ficava nas estepes russas e aquelas regiões mais acima ao norte do Iraque, a partir disso, eles criaram assim essa narrativa que também pode ser feita pelo mito das águas ou pelas superstições existentes e deu uma conotação religiosa quando foi inserida no livro A Gênese. O que eu coloquei aqui está em Kardec, A Gênese, Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, Fundação Espírita André Luiz, São Paulo, 2018, página 196 e 197. Eu fiz um esquema sobre a gênese do dilúvio do ponto de vista geológico. O que não é nenhum absurdo, porque muitos de vocês veem aí na televisão, no noticiário, que há movimentações, eu diria, tsunamis em determinadas regiões do Oceano Índico, né? Isso é muito comum, e mesmo do Pacífico, e o que acontece? Aparecem ilhas, né? De repente surgem ilhas no meio do oceano. São as movimentações da Terra nesse processo ascensional. Então, como a Terra está sujeita a essas movimentações, eu diria, geológicas, e que Allan Kardec coloca muito bem o que aconteceu no México, em 1750, então nós podemos entender que o que houve, de fato, segundo a geologia, foi isso. Não foram as chuvas. Então, eu fiz aqui esse gráfico, tentando mostrar a vocês. Aqui em cima, olha, é o mar pré-diluviano, no meu dedinho aqui, o mar pré-diluviano. Ele tem o Lago Aral, tem as estepes russas e as estepes tartárias, dessa região. Então, esse oceano, esse mar pré-diluviano, ele foi rompido e formou algumas coisas de hoje, o Lago Aral e as estepes. Houve o levantamento das montanhas e essa cadeia de montanhas que levantou são os Cáucasos, que separa o Mar Negro do Mar Cáspio, que está lá, vocês podem ver na geografia. E esse Mar Negro e Mar Cáspio separado empurraram água para o sul, aqui para a Mesopotâmia, e inundaram a Mesopotâmia. Bem,
São esses os textos que eu trouxe hoje do professor Kardec e que vocês podem consultar na Gênese, no texto sobre o dilúvio. Eu espero que vocês estejam gostando da aula, porque realmente no texto dilúvio foi o texto bíblico. Eu reproduzi alguns capítulos, alguns versículos bíblicos sobre isso. Agora um texto geológico. Na próxima aula nós vamos estudar a superstição e o mito da queda das águas e do dilúvio. E como eu disse na aula final, nós vamos estudar à luz do Espiritismo o que representa realmente o dilúvio em relação à vida dos homens e à sua evolução espiritual. Eu espero, pois, que vocês estejam gostando. Eu acho que tudo isso aqui é inédito, porque não há textos, não há referência dessa maneira no meio espírita que fale como está sendo dito aqui sobre o dilúvio e outros eventos que a gente vai acompanhar na Bíblia. Mas tudo isso esse trabalho vem por ajuda espiritual. Eu sozinho não faria isso. Quem me dá a intuição para procurar e pesquisar e juntar todos esses fatos dentro de um conhecimento estrutural, um estruturalismo, uma visão filosófica estruturalista, quem me dá são os médiuns, são os espíritos que me assistem. Eu sou um médium intuitivo, eu recebo aquela intuição, aquela ideia, vai pesquisar isso, aí eu vou lá e pesquisar. O trabalho de pesquisa é meu, o trabalho de redação é meu, mas o cerne, a criação das ideias que vão gerar pesquisa e o conhecimento são dos meus superiores espirituais, a quem eu quero colocá-los aqui muito acima de mim e dizer que eu não tenho nenhuma pretensão como professor de ser melhor do que os outros. Isso não me cabe, mas me cabe sim testemunhar que eu sou auxiliado por espíritos que eu acredito que sejam muito bem instruídos e dotados de grande capacidade moral e intelectual. E é isso que me satisfaz e é isso que eu diria que me dá assim, uma força íntima de continuar nesse trabalho. Portanto, estamos terminando a nossa aula 231, número 231. Amanhã nós voltamos. Muito obrigado. Flores para vocês, a grande orquídea aqui. Foi bonito, hein? Foi muito bonito. Obrigado.